Entre café e destinos, nunca acreditei em destino. Sempre fui do tipo que planeja cada detalhe da vida, que faz listas, calendários, planilhas. Até os meus sonhos tinham horário marcado. Mas naquela manhã chuvosa, enquanto eu corria pelas ruas tentando proteger minha agenda encharcada debaixo de um guarda-chuva quebrado, percebi que existem coisas que simplesmente não cabem em nenhum planejamento. Eu estava atrasada para uma reunião importante, com os pés molhados e o cabelo grudado na testa, quando entrei na primeira cafeteria que encontrei. Meu único objetivo era comprar um café e retomar o fôlego antes de encarar o caos do dia. Mas foi ali, naquele lugar pequeno e aquecido, que meus olhos encontraram os dele. Ele estava sentado em uma mesa perto da janela, com um livro aberto e um copo de cappuccino esquecido ao lado. Não sei explicar porquê, mas a cena pareceu congelar diante de mim. Ele levantou o olhar do livro, e por um instante, foi como se o mundo inteiro tivesse silenciado. Meu coração bateu rápido, e eu, que sempre fui tão racional, senti uma estranha familiaridade, como se já o conhecesse de outras vidas. Sorri sem jeito e caminhei até o balcão. Pedi meu café, mas no fundo minha mente estava distraída. Eu o olhava de canto de olho, tentando não parecer óbvia. Ele parecia tranquilo, quase perdido em seu próprio universo, mas havia uma intensidade em sua presença que me atraía como um ímã. Quando peguei o café e me virei para sair, tropecei no tapete da entrada. O copo escorregou da minha mão e se inclinou perigosamente. Antes que eu pudesse reagir, alguém me segurou pelo braço com firmeza, impedindo a queda. Era ele, o estranho da mesa ao lado. Cuidado, disse, sorrindo com um tom sereno. Sua voz era aconchegante, como uma melodia que eu queria ouvir de novo. Eu corei, agradeci rapidamente e saí quase correndo com vergonha do desastre. Mas ao mesmo tempo, meu peito estava aquecido, como se algo tivesse despertado dentro de mim. Durante semanas continuei voltando àquela cafeteria. No início como desculpa para tomar um café rápido antes do trabalho. Mas a verdade é que eu esperava encontrá-lo. E encontrei. Ele estava quase sempre na mesma mesa, com um livro diferente. E aos poucos fomos trocando sorrisos tímidos, depois cumprimentos e finalmente conversas. Descobri que seu nome era Rafael, que amava literatura clássica, mas também músicas antigas e fotografia analógica. Ele tinha um olhar curioso sobre o mundo. Enxergava poesia em coisas simples que eu jamais repararia. O mais estranho era como ele parecia me ler por dentro. Eu, que sempre escondi minhas emoções atrás de uma fachada controlada, me via contando segredos para ele sem perceber, sobre como me sentia sozinha, em meio às minhas metas, sobre meus medos de não ser suficiente, sobre a dor silenciosa de um relacionamento passado, que tinha me deixado cicatrizes invisíveis. Rafael ouvia sem pressa, como se cada palavra minha fosse importante. E assim, quase sem perceber, ele se tornou parte da minha rotina. Havia dias em que nos encontrávamos apenas para caminhar pela cidade. Outras vezes, íamos até a livraria do centro, e ele me mostrava trechos de livros que o emocionavam. Ele dizia que eu tinha um jeito curioso de olhar para as capas, como se esperasse que o livro me escolhesse antes de eu escolhê-lo. Eu ria, mas no fundo, sabia que havia verdade naquela observação. Com o tempo, comecei a notar pequenas coisas. O jeito como ele passava a mão pelos cabelos quando estava pensativo, como franzia a sobrancelha ao discordar de algo, como sua risada surgia inesperada e sincera. Eu me pegava esperando por esses detalhes, ansiando por eles. O primeiro beijo aconteceu em um dia comum. Estávamos caminhando à noite, depois de um cinema. A chuva começava a cair fina, e corremos até a marquise de um prédio antigo para nos proteger. Ficamos ali, lado a lado, rindo da nossa falta de sorte. Mas então ele se virou para mim. Seus olhos se encontraram com os meus de um jeito tão profundo que quase me faltou o ar. Não houve palavras, apenas o gesto. Seus lábios tocaram os meus com uma delicadeza inesperada, como se ele pedisse permissão para entrar em um território sagrado. Eu fechei os olhos e deixei acontecer. Foi suave, mas intenso. Um beijo que parecia costurar todas as minhas feridas e, ao mesmo tempo, abrir espaço para algo novo florescer. A partir desse momento, não havia mais retorno. Eu estava apaixonada. Claro, nem tudo foram flores. Havia diferenças entre nós. Eu, ansiosa, meticulosa, sempre correndo contra o tempo. Ele, leve, às vezes distraído, vivendo um ritmo que me deixava impaciente. Discutíamos por bobagens, atrasos, compromissos, prioridades, mas até mesmo as brigas revelavam o quanto nos importávamos. Rafael me ensinou a desacelerar.
Eu o ensinei a planejar um pouco mais. E juntos, fomos encontrando um equilíbrio estranho, mas nosso. Um dia, ele me levou até um mirante escondido da cidade, um lugar onde quase ninguém ia. De lá, víamos o pôr do sol tingindo os prédios de dourado. Sentados lado a lado, ele segurou minha mão e disse: Sabe, eu nunca acreditei muito em destino, mas depois de você, comecei a achar que algumas coisas realmente estão escritas em algum lugar. Eu sorri, porque era exatamente o que eu pensava antes de conhecê-lo. Aquele momento ficou gravado em mim. Não porque fosse grandioso, mas porque foi simples e verdadeiro. Era isso que nosso amor representava. Duas pessoas imperfeitas que se encontraram por acaso, mas que escolheram permanecer. Hoje, quando penso em nós, lembro daquela primeira manhã chuvosa, do guarda-chuva quebrado, do café derramado, do tropeço. E percebo que, se não tivesse acontecido tudo aquilo, talvez eu nunca tivesse conhecido Rafael. Talvez o destino exista, afinal. Ou talvez o amor seja justamente isso. O inesperado que muda todos os nossos planos, nos desmonta por dentro e, ao mesmo tempo, nos reconstrói. E eu, que sempre vivi de listas e cronogramas, agora só preciso de uma certeza. Quero viver cada amanhã ao lado dele, mesmo que eu não saiba como será.